galerinha, beleza? Meu nome é Vicente, pra quem não me conhece. E junto com os meus amigos, vamos tocar o Inova Kids Cast. Oi, gente, eu sou a Laura Bertani e esse aqui é um podcast um pouquinho diferenciado. É o primeiro e único no mundo onde crianças entrevistam adultos. Fala galera, meu nome é Natan e hoje estamos com um cara top na engenharia. Meu nome é Pedro Bovolenta e a gente tá com um cara realmente muito top. A gente tá aqui com o secretário de infraestrutura de Botucatu. E ele é o... Rodrigo Taborda! Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, muito legal estar aqui com vocês, muito feliz por estar aqui no InovaCast, correto? Inova Kids Cast, errei só um pedacinho. Aqui a gente vai ter uma conversa de amigos, também vamos ter a parte financeira, né? A parte financeira, mas também vamos ter uma parte ali de amigo, de conversa pessoal. Vai. Você. Então, vamos começar um pouquinho diferente, né? Vamos, você é que manda. Mas peraí, antes vamos deixar você se apresentar, né? Vamos lá então, vocês já me apresentaram, né? Já disseram que eu sou o Rodrigo. Atualmente eu estou como secretário de infraestrutura aqui na nossa cidade, junto com o prefeito Pardini. Também já me apresentaram como engenheiro, essa é a minha formação, então estudei para isso, me formei ali no ano de 2005, já tem um tempinho já, parece que foi ontem, mas já tem um tempinho. E eu sou o marido da Lidiane, o pai do Daniel, que vocês conhecem, também do Davi, que vocês conhecem. Sim. E é isso. Basicamente, esse é o Rodrigo. E vamos para as perguntas aí, que eu sei que estão afiadas. Eu quero só ver aí que vocês vão me aprontar. Vamos para as perguntas. O que você fazia quando tinha a nossa idade? Puxa vida, olha, eu fazia bastante coisa, viu, Vi? A minha infância, acho que muitas pessoas falam assim, né? Mas a minha infância foi muito maravilhosa. Foi especial mesmo, como eu acredito que está sendo a de vocês. Mas eu conseguia brincar bastante, eu gostava muito de ir ao sítio. O meu avô é lavrador, então meu avô tinha um sítio, tem ainda, que agora já pertence aos filhos do meu avô. Então eu gostava de ir lá para andar a cavalo, eu gostava de ir lá para correr pelo pasto. Tinha um grande pomar lá no sítio dele, que é o pomar onde a gente ia e juntar. Eu tinha muitos primos, a gente era em mais de 20 primos. Nossa! Então, quando juntava, meu avô tinha 10 filhos, para vocês verem que a família é grande. E cada um tinha 5 filhos? Cada um tinha ali, vamos falar na média de 2, né? 2. Então dava mais, eu sei que eram mais de 20 primos. Então, quando juntava toda aquela galera, a gente ia pro pomar do vô, meio escondido. Por que meio escondido? Porque a gente começava a brincar de guerrinha de laranja. Nossa, E aí acabava pegando umas laranjas do pé. E assim, eu tenho muitas boas lembranças. Eu tenho um irmão mais novo, então a gente brincava bastante. Meu irmão tem 2 anos a menos que eu. Então a gente brincava muito. Eu brinquei muito na rua. Eu era um molecão de rua. Brincava muito na rua mesmo. Brinquei de tudo que vocês já ouviram falar. Hoje já não tem tanto, mas vocês já ouviram pessoas da minha época, né? Falando desses brinquedos, que é o carrinho de rolemã, a bolinha de gude. Eu fui atrás de bambu para afinar a vareta e fazer pipa. Peão. Eu nunca aprendi a fazer pipa. Então, eu falei pro Daniel esses dias, você precisa aprender a fazer uma pipa, porque hoje é mais fácil a gente comprar, né? E não é tão caro. Não é tão caro, exatamente, mas é prático. Mas assim, quando a gente fazia uma pipa, você ia no mato, já era um negócio perigoso. Hoje eu sei que não dá mais, mas você ia lá, escolhia um bambu, tinha que escolher certinho qual era o bambu. Você voltava, porque assim, ele não podia ser um bambu tão grosso, que senão você não ia conseguir afinar a vareta. Aí você voltava para casa, com cuidado, mexia na faca, que às vezes a mãe fala, não vai mexer na faca, mas você tinha que dar um jeitinho de ter ali a faca para afinar a vareta. Então, é uma arte, você entende que é uma arte, você... sem saber, na época eu não sabia, mas a gente estava trabalhando a criatividade. E aí você montava toda a estrutura da pipa com as varetas de maneira simétrica, para não ficar pensa a pipa puxando para um lado, para o outro. Então
era essa a minha infância. A gente foi muito ativo, brincamos bastante com o pessoalzinho na rua. Já tirei muita tampa do dedão jogando futebol na rua. Eu ia falar isso, porque esses tempos atrás, sabe, a gente tava lá com o Daniel, ele tinha arrancado a tampa do dedão. Então, você veja, era rotina. O meu dedão já era natural não ter tampa. Já vivia mais sem tampa do que com tampa. Então, porque a gente brincava bastante na rua. Então, foi uma época muito, muito gostosa. Eu me lembro, eu tenho enormes e boas lembranças da minha infância. Cara, você disse que você tem 20 primos, irmãos, muitos familiares. Então, para brincar de esconde-esconde com a família, precisa de 5 pegadores, né? Precisa uma porção deles. 5 jogadores, né? Aí a gente tinha que até inventar, né? Tem algumas regras diferentes, porque senão o jogo não acabava. A briga dava quando todo mundo queria andar a cavalo. Porque você imagina, 15, 20 primos, e aí tinha geralmente tinha 2, às vezes tinha 2, no máximo 3. Aí um queria andar com o outro queria andar com um saía, não voltava. A hora que voltava, o resto brigava. Você demorou muito, você demorou mais do tempo que você devia demorar. Então, a brincadeira era sempre muito agitada, mas hora ou outra saía umas encrencas assim, viu? Mas na hora que você falou que você tinha carrinho de rolemã, eu sei uma história que meu pai tava lá correndo de rolemã, foi descer a ladeira, pôs a mão embaixo do carrinho de rolemã, arrancou tudo assim, ó, as tampas do dedo. Ai. Se eu te contar que aconteceu a mesma coisa comigo, não foram todos, mas foi um. Eu tava descendo uma rua com um carrinho de rolemã e a gente segura bem embaixo da tábua, né? Não tinha... No momento que eu não senti, é um negócio até ruim de falar, né? A gente fala, ai, mas eu não senti nada, nenhuma dor. Eu sei que minha mão escorregou para trás, a hora que eu senti um solavanco, eu olhei, a unha tinha saído inteirinha. Ai, gente. Momento do Tipo, a rodinha momento passou do por cima da sua terror aí. mão, a rodinha passou por cima da sua mão. A rodinha passou bem em cima da ponta do dedo e a minha unha foi pro espaço, que eu nem vi. Mas A daí, unha foi muito fácil. foi pro espaço. Daí depois de algum tempo ela voltou a crescer, mas assim, são um monte de doideira, de situações que acontecem na vida da gente, né? Da criançada. Mas meu principalmente. Deus. Cara, eu vou- qual que era a sua brincadeira favorita? Olha, eu gostava bastante de jogar bola na rua. Jogar bola. Que a gente fazia o golzinho com chinelo, com um pedacinho de tijolo. Pega o chinelo, coloca mais um raiz, em cada lado e faz o gol dele. Fazia o gol. Sabe o que eu jogava legal também, que eu gostava, porque eu tinha aptidão para essa brincadeira? O Betis. Vocês já ouviram falar do Betis? Betis. Nossa, A gente eu jogava o Betis Eu na tenho, rua. eu tenho. Aliás, a professora comentou hoje do jogo, na professora de inglês, de um jogo lá que eles tinham, tipo, que era igualzinho o Betis. Ah, tá, entendi. O Betis Agora lembrei. assim, eu não conheço muito do beisebol, não tem muito a ver também, mas assim, é um jogo de taco e de bola Taco. que você brinca de maneira fácil, você não precisa de muita coisa. Então a gente fazia os tacos ou com um cabo de vassoura. Eu gostava do cabo de vassoura que eu tinha mais facilidade de pegar na bolinha. Mas alguns já gostavam de uns tacos de madeira, tipo um sarrafinho assim, que pegava melhor. E aí a gente usava 2 latinhas de óleo vazia, que antigamente a embalagem de óleo de cozinha era de lata. Lata. E aí a gente colocava essa lata, que é a casinha que a gente falava. Então tinha a casinha, lata e a gente riscava no chão a casinha. Então se a bolinha derrubasse aquela lata, você já ganhava, a equipe que lançou a bola ganhava o jogo. Era uma brincadeira muito gostosa. A gente passava assim tardes e tardes e tardes jogando, manhãs e tardes. Então eu me lembro com muita alegria desses momentos. Entendi. E quando você tava ali naquela época de escola, ali, você era mais tímido, mais bagunceiro? Eu era muito tímido, Laura. Muito tímido. Eu era um dos alunos ali que ficavam mais retraído, ficava quietinho. Se tinha de falar alguma coisa no meio da sala, eu já não gostava, eu já sempre empurrava, fala você. Se tivesse que apresentar um trabalho, então, Nossa. meu Deus do céu. Você acredita? Nossa, mas, Rodrigo, quando que foi esse desbloqueio? Foi, acho que por necessidade. Conforme a gente vai crescendo, você vai entendendo que ninguém é diferente de ninguém, né? Acho que quando a gente é criança, a gente pensa, não,
eu vou falar alguma coisa, eles vão falar que eu falei bobagem, vão falar que eu não sei o que eu tô falando, não é? Às vezes não passa isso na cabeça, insegurança. E aí, por necessidade, pelas situações que vão acontecendo, você é submetido a alguns desafios. E esses desafios fazem você sair do casulo. E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu faço parte, sempre fui criado na igreja, e aí eu fazia parte da escola bíblica que tinha aos domingos. E chegou um momento que o meu professor, que chamava, ele ainda é vivo, Foto, alguém que eu gosto muito, alguém que talvez ele até me assista, eu quero deixar um super abraço para ele, para a família dele, alguém que me ensinou muito. Ele me ensinou as lições bíblicas, ele me ensinou música. E aí ele falou assim: Rodrigo, no domingo que vem você vai me ajudar aqui na aula, você vai dar aula comigo. E aquela semana eu passei a semana inteira com dor de barriga, com frio na barriga. Eu falei, eu não vou conseguir, não vai dar certo. E aí eu falei assim, eu só tenho uma chance para fazer isso dar certo. Eu vou devorar essa lição, esse assunto, para chegar me sentindo seguro. Sim. E poder fazer uma boa aula. Então, assim, foram exemplos como esse que foram fazendo a gente sair da zona de conforto, sabe? Vocês já devem ter ouvido falar isso. Se a gente fica numa zona de conforto, não querendo fazer muita coisa, a gente vai se limitando, a capacidade vai sendo limitada. Mas quando a gente vence esses desafios, você vai se sentindo confiante e vai pra cima. Entendi. Legal. Então, agora sim, você pode contar mais sobre sua história pra gente? Posso. Eu sou nascido num lar de 3 irmãos, eu sou o filho mais velho. O meu pai chamava-se Nivaldo, a minha mãe chama-se Diná. Eu sou o filho mais velho, tenho os 2 irmãos, que é o Rogério, que é o do meio, e a Rochelle, que é a mais nova. E então, assim, determinado momento da minha vida, a gente vai estudando, a gente vai passando os anos na escola. Eu precisei fazer uma escolha. O que é que eu faria? Com o que eu iria trabalhar na minha vida? Sim. E no primeiro instante, no primeiro momento, eu falava, eu quero ser dentista. Eu falava, eu quero ser dentista, eu quero... eu vou, quando eu for prestar vestibular, eu vou prestar vestibular para odonto. E aí eu comecei a fazer alguns exames de aptidão, né? Exames de vocacionais. E eu percebi que a minha área era a área das exatas, era mais voltado a exatas. E foi aí que, pelo fato do meu pai trabalhar no ramo do material de construção, meu pai era um comerciante do ramo do material de construção, então eu estava ligado já à construção, né? Então eu falei, quer saber de uma coisa? Eu gosto de construção, meu pai já está na área, pode me ajudar com alguma coisa, eu vou fazer engenharia civil. E aí foi quando eu decidi fazer o vestibular de engenharia civil. E aí foram algumas tentativas, eu estava de mudança pronta para Santos. Eu tinha passado numa faculdade lá em Santos, era uma faculdade privada. E aí eu estava com tudo pronto, eu falei, eu preciso passar. E eu esperava o resultado ainda da Unesp em Bauru. Mas eu estava um pouco desacreditado que fosse dar certo, porque era bastante concorrido. E aí saiu o resultado. E aí no que saiu o resultado, eu vi que se rodasse um pouco, se chamassem algumas pessoas, porque eu fiquei na lista de chamada, eu poderia ser chamado. E aí aconteceu que eu fui chamado. Fui chamado, me mudei para Bauru no ano de 2001. Aí eu estudei em Bauru de 2001 até 2005. No começo também eu falei, esse curso não vai ser para mim, porque eu comecei o primeiro semestre e é igual vocês assim na escola. Aí parece que tem uma matéria que a gente não vai aprender, não parece? Tem matéria que você fala, essa aqui não vai dar para mim. E eu senti essa sensação. Eu tomei DP, que é reprovação numa matéria, e aí eu achei que eu não fosse conseguir dar conta. Sei que daí eu comecei a engrenar, minha mãe, eu me lembro até hoje, minha mãe me deu um conselho, ela falou assim, não, você vai permanecer, você vai continuar, dedique-se,
estude um pouquinho mais, você vai conseguir sair dessa DP, você vai conseguir dar conta das outras matérias. E aí foi. E aí eu acredito muito em Deus e eu tenho certeza que Deus foi me direcionando, Deus foi abrindo a minha mente, foi me dando ali direção. E olha como que é interessante. Eu que cheguei ali no primeiro ano da faculdade, prestes a desistir, nós éramos em 60 alunos na turma. A turma de engenharia civil tinha 60 alunos. E pela bondade de Deus, eu e o meu amigo Formiga, o apelido dele era Formiga, o Fernando, fomos os dois dessa turma de 60 que conseguimos nos formar em 4 anos e meio. A gente conseguiu antecipar as matérias, porque o curso tinha duração de 5 anos. E a gente conseguiu antecipar, eu estudava integral, então eu estudava de manhã, à tarde, e a gente estava puxando matéria à noite. Então, quando a gente começou a puxar essas matérias à noite, eu fui antecipando o último semestre. E aí, eu me formei ali em 2005, foi na metade do ano 2005. Cara, eu vou voltar para a parte de brincadeira. Qual que é a brincadeira que você mais gosta de fazer com seus filhos? Eu gosto de brincar de bastante coisa com eles, mas geralmente o que eu faço? Eu coloco, quando eu tô assim no final do dia, eu tô ali deitado já na cama, dando uma relaxada, aí os dois vêm próximo de mim e eu gosto de brincar, de simular uma lutinha com eles. Eu seguro um debaixo de um braço, o outro debaixo de uma perna, e aí quem tá debaixo da perna tenta sair, o que tá debaixo do braço já tenta fazer coceguinha. Eu faço com meu pai também. E aí eu gosto muito de brincar com eles dessa forma, assim, de estar fazendo essa algazarra, e aí a minha esposa já fica maluca, né? Porque a gente começa a bater o travesseiro, fazer pó, mas ela gosta muito também. Então é uma brincadeira que eu gosto de fazer bastante com eles. O Daniel é apaixonado por futebol, como vocês sabem. Ai, é verdade. O Daniel gosta muito de futebol, então agora ele está na fase que quer que eu assista jogo com ele, que eu chute bola com ele. Então, hora ou outra, eu tô ali chutando bola e brincando um pouco. O Davi já gosta bastante da tecnologia. O Davi gosta de estar no celular, no tablet e mexendo de um lado do outro. Então, eu tô direto brincando com eles, viu, Natan? A vida de um pai com crianças da idade de vocês é bem agitada, viu? Então, nesse assunto de brincadeira e esporte, tem mais uma brincadeira ou mais um esporte que você gostava e ainda gosta? Deixa eu pensar. Tem bastante coisa que eu ainda gosto. Hoje eu não pratico ativamente assim nenhum esporte. Eu jogo, por exemplo, futebol, não, raras vezes. Basquete, que eu tenho altura para isso, mas também não me disciplinei, poderia ter treinado um pouco para jogar, mas não tem nada especificamente assim, nenhuma brincadeira ou esporte que eu continue ainda fazendo hoje. Hora ou outra a gente faz, mas não nada que tenha uma rotina. O que eu faço é assim, eu levo os meninos para treinar o judô, e aí nesse momento que eles estão ali eu vou fazer minha corridinha na esteira, meu exercício, porque é importante, né? Vocês sabem que a gente tem que estar sempre na ativa, senão quando chega na minha idade assim, velhinho, que nem eu tô já, perigoso, tem que ficar ativo. Mas, nesse assunto de brincadeira, você, faz alguma brincadeira bem diferente com eles? Vamos ver, vamos pensar. Futebol, lutinha, essas coisas já é uma coisa que todo mundo ali. Mas algo que pode ser que você brincava quando você era criança. Menor, e daí você ensinou os meninos e eles gostam de brincar. O que eu faço é inventar algumas brincadeiras, às vezes, com eles lá no sítio. Então, assim, a gente faz algumas brincadeiras, a gente escorrega no barranco com o papelão. O que eu fiz também, e eles adoraram, gostaram muito. Eu tenho uma moto antiga, essas motos de fazer trilha, sabe? Aí o que eu fiz lá no sítio? A gente pegou, e isso eu fiz porque eu fazia quando eu era criança. Você fazia trilha? Eu fazia trilha de moto, mas não era a questão de trilha que eu tô falando. Eu tenho a moto lá. Sim. Na minha infância, quando eu era pequeno, o que a gente fazia? Não era com a moto, era com o cavalo. Então a gente selava um cavalo e eu montei uma espécie de um trenó. Como que era esse trenó? Esse trenó era uma chapa metálica
e em cima dessa chapa metálica uma caixa de papelão de geladeira. Então, assim, a chapa metálica era lisa, deslizava, protegia contra alguma madeira, alguma coisa que pudesse machucar, e o papelão era macio. E aí eu fiz 2 alças para você segurar e fiz um sistema que prendia o cavalo. Então, tinha um primo meu, geralmente era um primo meu chamado Ricardo, que ele puxava, ele andava muito bem a cavalo. Então, ele subia no cavalo e saía galopando com o cavalo. E um ia em cima desse trenózinho, segurando, e ia brincando, passando em cima do pasto, passava em cima dos morros, às vezes voava para cima, caía rolando, se arranhava todo. Era uma brincadeira muito, muito legal, muito bacana. E eu fiz isso recentemente com os meninos. Só que daí eu substituí o cavalo pela moto. Aí eu peguei a moto, fiz da mesma forma, prendi lá e saía puxando eles ali no pasto. Eles gostaram muito. Legal. Só que eu achei um pouco perigoso, daí eu já dei uma cortada, porque é perigoso. Você rola, cai de um lado, rala. Então tem um certo perigo, né? A gente já vai ficando temeroso ali. E eu dei uma segurada nessa brincadeira. Mas são brincadeiras sadias e eles gostaram muito. E hora ou outra eles estão me pedindo, ai pai, vamos fazer de novo, faz de novo, puxa de novo. Nossa. Não é bom segurar essa criatividade, né? Tem que soltar. Tem que, não podemos ser muito travado, né? Senão a gente sabe que tem que ser prudente, né? Não podemos arriscar, assim, sem muito pensamento. Mas hora ou outra a gente corre um pequeno risco, um risco calculado ali. Em prol de uma pequena adrenalina, não é mesmo? A gente tá sempre buscando pela adrenalina, não é? Principalmente quem é aventureiro, né? Principalmente quem é aventureiro. Eu tinha um espírito mais aventureiro. Eu gostava de fazer rapel. Rapel. Eu sempre quis fazer rapel. Eu fazia rapel, eu queria saltar de paraquedas, aí minha mãe não me deixou, que estava certo, já estava marcado, a minha mãe não quis, não deixou. Então, assim, eu gostava de buscar pela adrenalina, sabe? Eu também sou bem radical. Eu quero pular de paraquedas, só que infelizmente eu não posso, só a partir dos 12 anos. Já tá chegando, né? Mais uns 2, 3 anos aí. 3 anos, né? A Laura, meu Mas Deus. Mas ainda é cedo, né? Aí é melhor você esperar mais um pouco, conversar bem com sua mãe e com seu pai. Então, você tem uma moto, né? Você gosta de andar, você faz trilha. Ou fazia. Eu já fiz. Ou fazia, Eu já fiz. Agora eu tô um pouco parado, mas há uns 4, 5 anos atrás, eu saía quase todo sábado. A gente formou um grupo de amigos e aí cada um comprou uma moto. E era uma terapia. A gente saía de sábado, saía cedinho e passava o dia todo enfurnado dentro do mato, andando com moto, conhecia uma trilha, conhecia outra, ia para um canto, ia para outro. Tinha dia que eu voltava, quando estava tempo de chuva, voltava que era só barro. Quando estava tempo de seca, voltava que era puro pó. Até que eu peguei uma sinusite que, de tanto pó que eu inalei um dia, que estava muito, muito pó nas estradas, nas trilhas, que aí eu peguei uma sinusite, eu tive que ficar alguns tempos parado. Mas era muito gostoso, é uma atividade muito gostosa e você está em contato ali com a natureza, você está no meio das trilhas, dá para parar de repente do lado de um riacho ali e você já dá uma refrescada, vê a água correr, então é bem bacana, viu? E ali, vamos lá pro fato 2, os fatos curiosos. Sobre, você quase perdeu... Ou não sei qual dos dedos que foi que você já montou. Acho que é quadriciclo. Não é quadriciclo. Não. Como Quadriciclo. Não, Aleph, não. Eu soube que você quase perdeu um dos dedos. Sim, vou contar a história para vocês. Vou contar a história aqui. Nessa saga de ser aventureiro, olha como isso é perigoso. Não tem tanto a ver com aventura, mas também tem. Eu soltava pipa, como eu falei para vocês, certo? E aí, eu tava soltando pipa, morava ali perto da caixa d'água da Sabesp. Vocês sabem onde que é o Atacadão hoje, onde inaugurou o Atacadão? Sim. Ali tinha um campo. De futebol? De futebol. Eu fiquei sabendo desse campo. 7 de setembro, né? Isso, o campo do 7, isso aí mesmo. E eu morava ali para baixo.
Teve uma tarde que eu estava soltando pipa e nós ficávamos observando os relos, né? Vocês sabem o que é um relo? Não. O relo é uma batalha de pipa. Então, uma pipa corta a outra e aí... Como assim? Qual vem mais alto? Assim, é bom vocês não entenderem muito de como faz, porque já é coisa que não é adequado fazer. Mas tinha Aí vai o cerol. tinha o tal do cerol, que é muito perigoso, não indico pra ninguém. Mas eram outras épocas, as ruas eram muito menos movimentadas, então assim, vou tentar achar uma justificativa aí para defender, mas é fato que é muito perigoso. Mas então tinha essas situações dos relos, e aí eu ficava atrás da pipa, e o meu irmão tinha acabado de ganhar uma bicicleta novinha, e uma pipa caiu dentro do campo do 7. Eu peguei a bicicleta dele, saí correndo, falei, vou pegar essa pipa para mim. E ele estava próximo. E eu cheguei próximo ao muro ali do campo do 7 e encostei a bicicleta. Imagina que o muro é aqui, eu encostei a bicicleta no muro para dar altura e eu pular esse muro para dentro do campo. E o muro em cima dele era cheio de grampos. Sabe aqueles grampos? De vidro? Ou de vidro? É um grampo, parece um prego em formato de U. Então, ele tem duas pontas. E era todo, ele é fixo em cima do muro com a massa de cimento. E no que eu coloquei a mão, eu senti que tinha um grampo. E eu coloquei e falei, mesmo que tenha o grampo, eu acho que eu consigo pular. Olha as ideias. As ideias. Ai, gente. Só que eu não esperava que o meu irmão chegasse, eu em cima da bicicleta, com as mãos no muro e os grampos, sentindo os grampos na mão. Eu não esperava que o meu irmão chegasse e falava, sai da minha bicicleta, você tá maluco, ela é novinha, você tá estragando a manopla dela no muro. E ele foi e puxou a bicicleta. Ai, agora que a gente tem que ficar muito arrasando. Aí vocês imaginam o que aconteceu a hora que ele puxou a bicicleta. Nossa. Resultado, corri para o ponto-socorro, 19 pontos num único dedo. Peraí, mas eu tô pensando que, tipo, tava assim segurando, né? Isso. Daí você soltou, rasgou, tipo assim, ó, rasgou? Foi. Rasgou o dedo? Foi esse dedo aqui, ó. Ai, nossa. O grampo entrou na... Vai virar sessão terror aqui. O grampo entrou na carne. E aí, a hora que eu olhei pro meu dedo, desesperado, eu vi o osso. Ai, gente! Nossa! Vai ter que censurar esse podcast dessa vez, tô achando aí. E aí, eu sei que foi uma loucura, foi um desespero. Meu irmão também ficou desesperado, porque ele jamais imaginou que isso ia acontecer. Cara, não é culpa dele, tirou a bicicleta. Ele falou, senta aqui no cano da bicicleta, que a gente levava um outro no cano da bicicleta. Ele foi guiando a bicicleta, eu fui sentado no cano. E aí chegamos em casa, minha mãe ficou desesperada, você imagina, eu cheguei todo ensanguentado. Eu falei, mãe, me leva pro hospital, como é que tá meu dedo? Eu sei, galerinha, que eu quase perdi o dedo. Foi sério o negócio. Eu tô arrepiada aqui. Nossa, Cara, mas tipo assim, quase foi culpa do seu irmão, né? Que ele puxou a bicicleta. Ele foi ali muito ousado, puxou a bicicleta, ele ficou nervoso, ele eu não tinha tava em visto cima que da tinha o bicicleta. Então era uma Ele não tinha visto, ele não sabia que tinha o grampo. Ele pensou que ele fosse puxar a bicicleta, eu fosse ficar pendurado no muro e fosse pular. Sem nada. Ele não sabia que eu tava com o dedo bem calculando ali o vãozinho do grampo. Mas você foi pela pipa, hein? Foi pela tudo pipa. Isso, você vê só, tudo isso por causa de uma pipa. Cara, e foi trash. Se eu fosse você, eu tinha alguma casa lá vizinha do 7 de setembro, né? A portaria era meio longe. Se eu fosse pela portaria, eu ia perder o pipa. Eu perdi de qualquer jeito, né? Claro, mas tipo, eu ia numa casa vizinha e pedir ajuda, por causa que ia demorar bastante, né? Era uma boa ideia, Nossa, mas tipo, se você já estivesse nessa situação, tipo, já tá aí lá em cima da bicicleta. Porque que, tipo, antes do seu irmão chegar, você não tirava, colocava, tipo, né? Colocava aqui no meio e na outra mão no meio pra você conseguir, era muito grampo, era um do lado do outro, assim, imagina uma sequência de grampinho um do lado. Ai. É pra não pular mesmo. Nossa, acho que doeu bastante.
Doeu bastante. Daí como é que você vai pular? Tipo, só se você tiver muito impulso pra, tipo, fazer só voo. Daí que vai atravessar o grampo pelo dedo dele, vai. Nossa. Ai, tá bom. Tá bom, Alguém tem outro assunto aí? Eu tenho. Então, crianças, não pulem muros. Não pulem muros de campo de Não futebol. façam loucuras por causa de pipa. Mas eu fiquei sabendo também que você sofreu um acidente de quadriciclo. E quase morreu. Também, Quase puxa morreu. vida. Aí eu já era adulto. Aí essa situação aconteceu há Agora que uns 7 anos atrás. 7 anos. 7, se eu não me engano foi em 2016. Daniel tinha 2 anos? 2 anos. O Daniel era bem bebê, o Daniel tinha 2 anos. Aí foi assim, eu cheguei num domingo lá no sítio também, e eu tinha um quadriciclo. E eu cheguei nesse domingo, eu falei assim pra minha esposa, Lidiane, nós já éramos casados, eu falei, eu vou dar uma voltinha de quadriciclo. Ela falou, toma cuidado. Eu falei, não, só vou ali e já volto. E eu saí Só vou e já volto. todo despreparado, eu saí sem capacete. Eu saí sem os equipamentos de proteção. A ideia era só Eu andei ir. domingo, acho que de quadriciclo. E é muito gostoso, não é? Muito bom. Tome cuidado. Tome cuidado. Aí a minha ideia era fazer uma voltinha muito rápida mesmo. E de fato eu fiz. Muito rápido, 300 por hora. Eu não sei se vocês sabem, ali tem vocês já ouviram falar da Serra da Cantina da Figueira? Não. Mais ou menos. Para as bandas da Pedra do Índio, ali para aquela área. É uma serrinha bem... Eu ouvi falar da Pedra do Índio. Mas... bem acidentada. E aí eu tava com o quadriciclo naquela serra e ele tava funcionando normal. De repente, eu sei que eu passei um mataburro que tem ali, e aí ele tem um trecho asfaltado. E eu tava com uma certa velocidade, mas a curva tava distante, dava tempo tranquilo de frear. Eu sei que a hora que eu fui frear, o freio falhou. eu bati o pé no freio, o freio batia seco. E aí eu tentei frear o freio da mão da mesma forma. Eu apertava e não fazia efeito nenhum. Por que você não pulou? Ele perdeu todo o freio. Mas você atropelou, tipo, tinha uma coisa assim, daí você meio que ia capotar? Então, aí eu tava descendo essa serra. E no que ele perdeu o freio, descendo, ele começou a ganhar velocidade. E lá adiante existia a maior curva dessa serra, que é uma curva bem fechada. Nossa. Então o que eu me lembro? Eu me lembro do Tinha quadriciclo... arame farpado aí? Lá? Graças a Deus, não. Em Nossa. muitos períodos, a área foi fechada por arame farpado. Em muitos períodos. Naquele momento, estava sem cerca. Boa. E aí o quadriciclo ganhou velocidade. Eu só me lembro que no que eu cheguei na curva, eu comecei a fazer a curva, ele virou 2 rodas e aí ele tombou. Ah, fez assim, não. Isso. Aí ele tombou e aí eu caí numa ribanceira, era bem inclinado, era mato fechado. Eu pensei que de fato ali eu pudesse morrer. Eu pensei, é um negócio assim, ruim. estranho de falar, mas eu pensei que pudesse acontecer algo pior comigo, porque foi um acidente muito grave. Então eu não senti nada Como é que também. você E a Lidiane, como que ela ficou? Ficou bastante desesperada a hora que eu cheguei, porque quando eu caí, quando eu fui socorrido, eu caí a uma distância de uns 50 metros dessa pista. Então eu tava lá embaixo, eu caí num local que tava cheio de pedras, assim. Tipo um corguinho? Isso, tinha um córrego e as margens desse córrego um monte de pedra. A hora que eu... Mas como é que você voltou pra casa? Então, a hora que eu entrei na consciência de novo, porque eu fiquei atordoado, o meu corpo bateu bastante, eu só não bati a cabeça, mas o meu corpo bateu bastante, eu tava todo dolorido, eu tava com tênis nos pés. Eu girei tanto que os 2 tênis saíram do pé. E você recuperou os tênis? Aí eu consegui achar um, o outro eu não achei, e aí eu Deve fui meio tá lá até gatinhando, hoje. deve estar lá até hoje. Nossa. Até a beira da pista. No que eu cheguei na beira da pista, todo arranhado, com o rosto sangrando, eu comecei a pedir por socorro para que alguém me ajudasse. Passou um primeiro carro com uma pessoa, ela ficou assustada. Ela não sabia o que era, ela não viu nada ali, só me viu à beira da estrada, todo ensanguentado, a pessoa ficou assustada e foi embora. Cheio de sangue, então. Tudo cheio de sangue. Nossa. Eu falei, me dá uma ajuda que eu acabei de sofrer um acidente e a pessoa ficou... Sim. E foi embora. E foi embora. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tô precisando de que alguém me ajude, me leve pra casa pra eu poder ir no pronto-socorro. Passou mais uns 2, 3 minutos, surgiu um casal num carro.
O nome dele é Bruno, eu conheci ele naquele dia. E aí eu expliquei para eles o que aconteceu, eles me levaram para o sítio, dali meu pai me colocou no carro todo machucado, vim para o pronto-socorro também, fiz um monte de chapa. Graças a Deus eu não sofri nenhuma fratura sequer, mas foi um baita de um susto, foi uma experiência. Realmente, tipo E assim, ali a no- pessoa tava de dia ou de noite? Tava de tarde, era 1h30 da tarde, mais ou menos. Cara, eu acho que eu então, tô imagina, você encontra uma pessoa na estrada, tipo assim, ó, cheio de sangue. Todo esfolado, a roupa já toda rasgada, porque Então, tinha muita serrilha, imagina, rasgou tudo. tipo, a pessoa acabou de voltar da guerra. A pessoa não sabe o que está se passando, né? A gente entende que ela fica com certo receio de parar ali. É mesmo, porque às Mas- vezes pode ser. Porque tem gente ruim nesse Tem. mundo. É verdade. Então pode ser que alguém já tenha feito isso por querer entrar ou querer fazer outras coisas no carro da pessoa. Hoje E tem. a gente tem medo, né, disso acontecer. É uma realidade. Cara, eu acho que eu imagino a Lidiane chegando pra você. O que aconteceu? Quase morri. Daí você quase morri. Eu saí de casa com quadriciclo e a hora que eu voltei para casa lá do sítio, eu voltei num carro de carona. Aí eles vieram perguntar o que aconteceu. E eu todo arrebentado, já entenderam que eu tinha sofrido um acidente. Você todo arrebentado. E E aí, o quadriciclo ficou lá. então, e o quadriciclo ficou lá na ribanceira, lá embaixo. Aí meu pai que contava, né? E tá lá até hoje. Não, daí meu pai conta que juntaram uns jipeiros para poder tirar o quadriciclo. E aí eles colocaram aqueles cabos de aço Aham. e foram puxando. E aí o pessoal, os jipeiros que estavam lá falavam assim pro meu pai: meu, impossível ele ter sobrevivido. Ele não se machucou tanto, não quebrou nada, não fraturou. Ele falou, por um milagre, ele não fraturou. Então Mas eles- quebrou alguma coisa? O quadriciclo moeu inteiro. Não, você quebrou alguma coisa? Graças a Deus não. Graças a Deus não. O Só se machucou mesmo. acabou com tudo o quadriciclo. Aí Tipo, destroçado. destroçado, quebrou tudo, quebrou o que você pode imaginar, entortou o eixo da roda. Foi um estrago total. Cara, Nossa vamos senhora. lá procurar o sapato dele? Bora, qualquer dia. Você vai achar um óculos também, porque além do tênis eu perdi um óculos. Um óculos que a Lidiane tinha me dado, novinho. Ficou de sol. Ficou lá no meio do mato também. Aonde é mesmo? Aonde é mesmo? Não, é melhor não te dizer que lá é muito perigoso. Não, nós já Não, vai não. descer. A gente vai descer rapidinho e daí já vai Não, voltar. é mato fechado. É perigoso. Vamos. É lá perto do seu sítio? Perto é na Serrinha da Figueira, da Cantina da Figueira. É ali Tá. perto do sítio. Vamos ver nada. Não dá pra entrar no mato. Vamos lá procurar um tênis e um óculos. Vai que estamos inteiro, né? Com um machado pra ir Mas cortando. vocês dão a sorte. Com o tênis vocês não vão fazer muita coisa, Só né? cuidado É, com o irem de a gente vai quadriciclo, lavar e gente. entregar pra você. Mas o óculos só. O óculos dá pra Vou dar aproveitar. só não vou de quadriciclo. Não Melhor- vamos de quadriciclo, Melhor né? não ir de quadriciclo. Vamos lá, Pedro. Vamos de ir andando. Naquele dia você pegou um certo medo de quadriciclo ou você continua? Assim, Pedro, num primeiro instante, eu até pensei, eu não vou mais me aventurar com esse negócio de quadriciclo, de moto, De vou moto. sossegar. Mas, cara, passou algum tempo, Depois já fui a lá. gente supera o trauma. Eu acho que eu me tornei mais cuidadoso, Não, com mas. certeza, porque eu pensei assim, poxa, podia ter acontecido algo pior comigo, né? O Daniel com 2 aninhos, na época nós nem tínhamos o Davi, então assim, a vida é coisa séria, a gente tem que tomar muito cuidado. Só Mas foi faltava. A vida é um coisa ensinamento de muito só uma precioso. vez, pra mim. né? É, Só tem a vida uma vez. Mas, tipo, só faltava você ir lá com o mesmo quadriciclo e lá de novo. Não vou repetir, não pode repetir o mesmo erro, não, né? É mesmo. E, gente, já vamos pro... Não, peraí, vamos continuar os fatos curiosos. Tá bem legal. Já tá na hora, Vitinho. Já tá na hora. Vamos pro... Tá, peraí, vamos só mais uma empreendedor. pergunta, só mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Tá, vai. Você teve, tipo, algum acidente, assim, trágico? Olha, tão perigoso não. O que uma vez aconteceu comigo, também brincando de bicicleta lá na rua da minha casa. Bicicleta.
O pessoal de Botucatu que tá me ouvindo vai Daí se foi lembrar. Foi outra pipa. Não foi com pipa. Ali na década de 90, existia, eu não sei o nome dele, mas existia um motociclista aqui na cidade, um homem que andava de moto, e aos finais de semana, ele ia ali na Avenida Dom Lúcio. Você sabe onde que é a Avenida Dom Lúcio? Sim. E ele andava na moto, e ele subia sobre o banco da moto, e ele surfava na moto. Nossa! E eu observei aquilo umas 2 vezes. Ele soltava as mãos todas e ele surfava na moto. Ele E ficava como é que ele controlava? De pé. de pé. É só. Um super equilíbrio. E aí, o que você acha que o espertão aqui foi inventar? Mas, Matheus, como é que ele conseguia fazer isso? A gente nem consegue equilibrar na bola. A gente não consegue nem ficar sentado assim. Já, no carro a gente já quer ficar de pé, já baixa a cabeça, mas numa moto. Eu fui fazer aquilo na bicicleta. Eu tinha a idade de vocês, assim, uns 9 anos. Nossa. Na bicicleta. Na bicicleta. Não, devia ter algum truque, né? Ter alguma coisa presa no pé. No que eu soltei a mão da bicicleta, Já era. virou aquele emaranhado, assim, a bicicleta. Aconteceu isso comigo. Rolei. Mais capote. Vai tacar capote. Cara, um dia meu pai, ele teve um monte de acidente. Uma vez, ele capotou com a bicicleta, a roda da bicicleta ficou presa na perna, começou tudo a bicicleta, aí o mano Virou se preso. juntar. Daí não foi lá, tirou a bicicleta, tudo. Não sei se Megazord. ficou tudo certo. Mas, tipo, nossa, ele contou a história pra mim, eu nem sabia, por causa que tem muito acidente de carro, ele voa pela janela. Ele voou pela janela. Conta esse. Uou. Conta esse. Eles estavam voltando de uma festa junina. Na festa junina. Eles estavam passando lá, né? Os 2 carros se cruzaram. Meu pai tava com o vidro aberto, sem E cinto. voou pela janela. Sem cinto. Daí ele voou pelo para-brisa. Daí minha mãe ficou no carro, graças a Deus. Mas daí meu pai chegou, tudo, saiu a roda. Eu acho que meu pai ficou meio debaixo da roda. Quando ele acordou, deu aqui, ó. A roda assim, ó. Nossa. Daí... os bombeiros veio quando ele acordou, fez um barulho, e daí pularam pra cima dele tudo, daí foram pro hospital, daí ficou tudo bem. Nossa senhora. Tem que, Deu pra ver tem que ter de- cautela, Bom, né? com o meu pai aconteceu, tipo assim, foi de bike também. Foi descer a lareira com um amigo dele em Itápolis. Tipo, era uma bem inclinada. Ele foi lá, foi inventar, tinha uma lombada. Caputa, sim. Por isso que eu falo, tem que Voltou ter pra cautela. casa sangrando. A minha avó falou: você nunca mais anda de bicicleta. Agora sem nenhuma desculpa, vamos para na verdade, o tema 4, que é sua infância empreendedora. Você lembra alguma coisa assim que você aprendeu? Que é, por exemplo, que você aprendeu que isso é empreendedorismo e daí você lembra, nossa, já fiz isso quando eu era pequeno. Sim, olha, o que eu fazia na minha infância? Eu tive uma infância de certa dificuldade. Os meus pais, eles não tinham tanto recurso. O meu pai, como eu falei para vocês, era um comerciante, mas no início da vida dele, antes de ser comerciante, ele era serralheiro, então tinha uma dificuldade. A minha mãe é professora, então assim, a gente não tinha tanto recurso. E para me virar, o que é que eu fazia? Eu tinha habilidade para mexer ali com madeira, com metal. E vocês sabem o que é um chaco? Vocês já viram dos ninjas? Sim, eu não. Tchau. O chaco é assim, são duas madeiras Juntada no unidas ferro. por uma corrente. Ah, então tá, então eu já sei. E aí é um instrumento que eles fazem as manobras lá. E o que eu fazia? A minha avó, passava as tardes na minha avó, e a minha avó tinha uns cabos de vassoura lá. Eu pedia para ela, vó, posso usar? Ela falava, pode. Eu já tinha as 2 madeiras. E aí, pra corrente, a minha avó gostava muito de plantas, de samambaia. Aí eu, com um jeitinho, eu pedia para ela, vó, será que eu posso pegar aquele seu suporte de samambaia velho, que ali eu vi que tem uma corrente, e eu pegava a corrente desse suporte. E eu fazia os tals dos chacos. E tinha um primo meu que ele gostava
de brincar com o Tchaco, e ele comprava o Tchaco. Então, ali eu aprendi. Falei assim, hora que eu tiver num aperto, eu vou fazer um Tchaco, eu vou oferecer para ele, eu levava na escola e às vezes vendia para algum amigo. E eu já saí também vendendo carrinho na rua. Eu pegava os carrinhos que eu já não estava usando mais e eu batia de porta em porta oferecendo o carrinho para ver se alguém queria comprar. Uma vez a gente até fez isso entre amigos. A gente pegou e falou assim, a gente tem que dar um ar de mais de mais necessidade nessa situação nossa. O pessoal não está querendo comprar. A gente pegou e se sujou todo. A gente começou a rolar num terreno baldio e se sujar todo. Aí pegamos barro, esfregamos no rosto e saímos batendo nas casas. Você quer comprar carrinho? Para tentar comover um pouco mais a pessoa ali, para ver se ela... A criança tá pobrinha, a reação E você vê só como que é. Então, Sua mãe descobriu? Minha mãe descobriu. Quando ela descobria, eu apanhei bastante quando eu era criança, viu? Nossa. Eu apanhei bastante, nossa, era bastante, mas assim, eu sou grato por tudo, porque valeu muito a pena. Como eu falei para vocês, foi uma infância muito intensa, muito intensa. O programa ia ficar curto para dizer para vocês tantas coisas que a gente brincava, aprontava, e é por isso que eu me recordo com bastante saudade. E deu pra ver que antes do Davi nascer e o Daniel ter 3 anos, 2 anos. Você era um pai bem maluco, né? Você era um pai bem maluco, né? Ainda bem que depois eu tomei um pouco de juízo, porque senão a coisa ia ficar complicada. Foi perigoso, era viver intensamente, mas tem que ter cautela, né? Tem que ter prudência. Por uma pipa. Você vê só, tudo por uma pipa. Ai. Então, você tinha o seu próprio dinheiro? Porque se sim, você gostava, você se sentia orgulhoso por ter... Sem dúvida. Eu acho que assim, o que faz a gente ficar satisfeito quando a gente começa a entender o que é dinheiro, o que é o valor, dar o valor às coisas. Eu nunca gostei de ficar pedindo para o meu pai e para minha mãe. É evidente que várias vezes eu pedia, mas chegou um momento que aquilo começou a me deixar incomodado. Falei, quer saber, eu não vou pedir, eu vou me virar. E aí quando eu tinha uns 12 anos, 12 para 13 anos, eu comecei a fazer cartãozinho de visita. Logo que eu ganhei o meu primeiro computador. Então eu tinha um computador e uma impressora e eu saía fazendo cartãozinho de visita. Sabe aqueles cartõezinhos de telefone, nome da pessoa? Sim. Então com isso eu comecei a ganhar um dinheiro. Aí eu comprei uma guilhotina, eu comecei a fazer cartãozinho de visita e tinha bastante gente que comprava. Guilhotina é uma máquina de cortar papel. Minha mãe, ela mexe no artesanato, ela tem esse então, aí para agilizar o trabalho, eu comprei a guilhotina porque eu não precisava cortar folha por folha, mano. É mais fácil. Sim. E quando a gente mexe com dinheiro, a gente tem que saber lidar com o dinheiro. A gente tem que ter uma certa organização. E você... Organização, tá certo, né? Tá certinho. E você era uma pessoa organizada quando você lidava não só com dinheiro, com outras coisas também? Sim. Na maior parte das coisas, na maioria das coisas, sim, eu era organizado. Eu gostava de dividir todas as coisas certinho. Eu tinha... Agora, hoje quase não se utiliza mais, né? Mas eu tinha carteira. Quando era uma febre, toda moçadinha tinha carteira. Então, todo adolescente, toda criança tinha a sua carteira. E aí, naquelas carteiras, a gente colocava cartões telefônicos, que hoje já nem existe mais. A gente colocava as moedinhas no compartimento para as moedas, as notas no compartimento das notas, os calendários. Tinha muito calendário. Não é igual hoje que a gente tem o smartphone, que você não precisa de ter um calendário impresso. Ali existiam os calendários, as lojas davam calendários de bolso no final do ano. Sim. Então vinha ali um carro bonito, uma foto de um leão, de um cavalo imponente. E aí a gente guardava e colecionava esses calendários. Legal. Então eu ficava com a carteira estufada, mas não era de dinheiro não, era de cartão. Tipo alguma coisa antiga? E você teria alguma coisa assim, dessas coisas da sua carteira, ou alguma coisa que você lembra? Por exemplo, você falou que você tinha a carteira, que você era organizado, né? Isso daí, por exemplo, você tinha uns brinquedos organizados, essas coisas.
Daí você tem algum brinquedo, alguma coisa que você Agora- lembra, isso daí eu me organizei. Ou alguma coisa da carteira, assim, que Ou tinha. você tem até hoje, um brinquedo antigo? Olha, eu não tenho mais até hoje, porque a minha mãe, ela se zangou um dia e falou assim, eu vou jogar fora, porque também não é legal, que é o quê? A questão da minha coleção de marcas de cigarro, de carteira de cigarro. Era comum, a coisa de 20 a 30 anos atrás, você colecionar as marcas de cigarro, as embalagens de cigarro. E eu tinha muita. Eu tinha uma pasta grossa, lotada de marca de cigarro, nacional, internacional. Nossa. E eu colecionava com muito carinho. Só que assim, como remete ao cigarro, a vício, uma coisa que não é legal, minha mãe, ela falou, qualquer hora eu vou jogar isso aqui fora. E depois, quando eu me tornei adulto, chegou um momento que ela cumpriu a promessa. Ela jogou a pasta com a coleção fora. Mas a pasta também? A pasta tudo, cara. Jogou do jeito que tava, jogou no lixo, na caçamba. E eu nunca mais vi aquela coleção de marca de cigarro. Vai que tá no lixo. Mas daí da sua carteira ali, você tem alguma coisa da carteira? Ou nada assim, você perdeu? Eu acho que eu devo ter talvez alguns desses calendários que eu falei, guardados aí a questão de há mais de 30 anos. Eu devo ter sim, devo ter alguns legal. deles. Que legal. Eu acho que quando eu for crescer, eu vou guardar, tipo, meus livros que eu tô... Porque eu tenho livro meu desde o primeiro ano, que eu tá lá em cima do meu armário, eu joguei... A minha mãe sempre joga lá, tipo, acabou de usar esse livro, acabou de usar o ano, joga lá em cima do armário. Daí eu guardo, eu acho que eu vou guardar, não vou deixar ela jogar não, porque tem muita gente que joga fora. Só que aquilo lá foi uma experiência que a gente viveu. Então... E sem dúvida, tem os exercícios que você fez, você vai se lembrando, né, de todo o processo. Já que a gente estava no assunto de dinheiro, e aqui é uma escola de empreendedorismo e educação financeira, o que você tá achando aqui da Inova Kids? Eu tô achando espetacular. Eu estava conversando quando eu cheguei aqui a respeito da importância de vocês terem a educação financeira nessa idade que vocês têm. Porque é um conhecimento muito importante. Eu fui ter o acesso ao conhecimento da educação financeira de uma maneira mais tarde, quando eu já tinha uma certa idade. Então, é muito importante o conhecimento na vida de todos. E quanto antes esse conhecimento acontecer, é melhor. Então, vocês estão numa idade onde a mente de vocês está altamente fértil. Vocês têm uma mente que consegue aprender muito, muito. É importantíssimo que vocês estejam com o conhecimento da educação financeira já nesses primeiros momentos. E as coisas que aconteceram na sua infância, você lembra até hoje. Tudo, vocês vão ver que conforme vocês forem passando os anos, vocês vão se lembrar. Eu não lembro da minha infância. Você não lembra quando você chupava chupeta? Eu não lembro. Eu nunca chupei chupeta. Você não chupou chupeta? Nunca. Ah, que você não A lembra. gente tá vivendo. Não, é sério, meus pais falaram que eu nunca chupei chupeta. É mesmo? Cara, ô Vitiato, a gente tá vivendo a infância. Não, é porque eu não lembro quando eu tinha 4, 3 anos. Mano, calma aí. Quando a gente é muito pequenininho, a gente não lembra de fato. Só fica alguns flashes, sabe? Aham. Eu lembro que eu morava numa casa junto com a minha tia. Eu lembro que eu morava numa casa grande. Ali perto da Secap. E eu me lembro de alguns flashes. Eu me lembro de uma bicicletinha pequenininha que eu tinha. Eu me lembro que meu tio tinha uma fabriquinha de biscoito. Eu me lembro de alguns lances assim, mas bem poucos. Minha mãe tinha feito uma lojinha de ovo de Páscoa. Nossa, Ainda tem no Facebook. Chama Doce Fábula. puxa, que legal. Doce o quê? Fábula. Se pedir, tentar convencer ela ainda faz um ou outro. Cara, Convence ela a fazer uns docinhos pra nós, então. Mas eu gostei da ideia do Tiago. Do Eu vou Thiago. fazer, sabe? Eu te passo umas dicas depois, então. cara, eu tô percebendo, o Daniel fez o curso aqui, O curso né? E o que você viu nele que ele melhorou de fazer aqui no curso? Olha, o Daniel, ele começou a se atentar a essa possibilidade de já pensar em negócio, de já entender que ele pode, não como uma função principal, não como algo que ele deve bitolar nesse instante, mas ele já pode conseguir, de repente, fazer o dinheirinho dele. Eu não sei se ele contou para vocês, mas se ele não contou, eu vou contar. Ele não contou. O que acontece?
a gente vai bastante lá no sítio, como eu falei pra vocês. Sim. E lá tá muito movimentado, porque Ah, é o caminho da Pedra Acho do que ele Índio. contou, acho que ele contou. Aí ele falou, ai pai, eu vou vender suco de limão, de limonada na estrada. Limonada, ele falou do geladinho. Ele Então, falou aí do eu- geladinho. Aí eu vou chegar lá, ele falou assim, é uma boa ideia, né, tal, mas poxa vida, tem que fazer a limonada, é difícil colocar no recipiente, manter gelado. Aham. Aí nós chegamos na ideia do geladinho, aí ele falou assim, se eu comprar o geladinho, porque ele tava chupando o geladinho um dia, eu falei, espetacular. Dava Falei, chupando geladinho. Eu falei assim, o geladinho, porque a gente consegue conservar ele congelado, tem o cooler ali, Aham. então, Lancheira térmica também. né? então, é uma caixa Boa térmica. ideia. Foi uma Cara, boa ideia. Aí ele começou a vender geladinho na estrada. E ele já vendeu umas 4, 5 vezes. E teve um dia lá que ele vendeu mais de R$100 de geladinho. Nossa. Quanto que ele vende cada geladinho? R$2. Nossa. Ele vendeu, Nossa, então ele vendeu vendeu bastante. 56 geladinhos nesse dia. Nossa. Então, aí ele está entendendo, junto aos conhecimentos que ele está tendo aqui na Inova Kids, Uhum. que é importante pensar de uma maneira saudável em negócios. É importante pensar que é necessário a gente conquistar de maneira digna o sustento, né? Então, eu tô bastante contente. Cara, sobre o geladinho, o Daniel me contou o seguinte, que ele começou a fazer estratégia de venda. Ele começou a falar, isso aqui é importado e tal. Daí um cara veio e falou, nada a ver, eu vi você comprando ali na lojinha. Daí Ele tá fazendo algumas estratégias, eu não sei quais são Daí o especificamente. cara, não, mentira. Se eu vi, você comprou ele na lojinha. Porque estratégia é uma coisa, né? Não pode falar o que não é. Mas o que eu vejo é que ele tem uma placa e aí ele fica assim, geladinho R$2. Aí eu vejo que ele fica, que geladinho, que é geladinho, que é geladinho. Então ele tá bastante insistente, ele já aprendeu a insistir. E aí ele vence às vezes pela insistência. Aham. Ó, da próxima vez que eu for lá, eu vou ajudar ele a vender. Vai sim, vai fazer um estádio com ele lá. Então, você disse que acha muito importante, que aprecia a educação financeira para as crianças. Você acha que é importante todas as crianças terem esse conhecimento? Acho bastante importante, Pedro, porque se a gente olhar, por exemplo, na grade do ensino, eu não sou especialista nisso, mas nas escolas, no currículo, no Brasil pouco se fala de educação financeira. Sim. E nós somos um dos países do mundo com maior índice de endividamento. E o que significa isso? Significa que as pessoas passam a sofrer, a viver uma vida que é uma vida que consiste ali numa grande correria, numa grande pressão. Sim. Isso faz parte das nossas vidas, mas se você tem a educação financeira, se você entende a importância, por exemplo, de poupar, a influência dos juros compostos, como isso se comporta ao longo dos anos, você passa a ter uma ideia de que é possível, é alcançável. Não precisa ganhar muito, muito, muito bem para eu ter uma melhor condição financeira. É possível ali com estratégias, com disciplina principalmente, e com muito trabalho, que não pode faltar, você aplicar esse conhecimento à sua vida e quanto antes começar a aprender é melhor, porque vocês vão poder estar preparados de maneira mais precoce, né? Sim. Aham. Mas eu não sei como dizer, tipo, seu instinto empreendedor. Mas quando você era pequeno, você acha que te ajudou em alguma coisa agora, hoje? Eu entendo assim que as experiências que a gente passa na vida são importantes. E como eu falei para vocês, em alguns instantes eu tinha a necessidade de ter meu dinheiro. Não a necessidade porque eu cheguei a passar dificuldade como fome, não. Mas assim, eu sentia a necessidade de ter meu dinheiro que eu queria comprar, por exemplo, um boné. E eu precisava ter a grana para comprar um boné. Porque às vezes eu podia pedir para o meu pai, às vezes ele podia dar, às vezes não.
Então, eu falava, quer saber de uma coisa? Se eu conseguir vender alguma coisa, eu compro o boné e eu não vou encher a paciência do meu pai. Então, eu acho que vamos falar, essa veia empreendedora vai surgindo disso. Muitas vezes surge da necessidade. Da necessidade de você entender que você pode ser independente, na medida do possível. Você não vai precisar depender exclusivamente do teu pai por muito tempo. Então, você tem que ir nutrindo isso na mente, para que a gente consiga despertar essa veia empreendedora que existe em cada um de nós. Porque realmente é da necessidade que surge ali a criatividade, as ideias, você passa a ficar pensando, como é que eu posso fazer isso, né? Como é que eu posso fazer aquilo? E aí surge a ideia, vem aquela lâmpadazinha na mente e você vai colocando essa criatividade em ação. Sim. Entendi. E você falou aí que o Dani ganhou, né, esses R$100, aí R$100 nas vendas. E você já... Duas perguntas. A primeira, você já percebeu que se o Dani gastou muito, se o Dani gastou pouco? Porque aqui acho que foi no curso de férias ou no curso regular mesmo, a gente tá falando que não dá pra você gastar tudo de uma vez. Tem que ter um limite, porque às vezes você gastou tudo e depois você quer uma coisa. Você percebeu que ele deu uma maneirada, que ele já foi tudo direto, já gastou tudo? Ele tá aprendendo a se controlar agora. Ele tinha essa situação. Chegava o dinheiro na mão dele, ele já pensava no que comprar. Tá vendo? Na cantina. É assim, tem que ter um controle, né? Assim. E aí o que foi bom... Esqueci seu nome, olha, que me deu um branco. Laura, eu ia te chamar pelo nome da sua mãe, de Letícia. Laura, o que foi bom? O Daniel, quando ele começou a ganhar esses primeiros recursos, ele pensou o seguinte, eu tenho que comprar mais geladinho. Entendeu? Eu preciso repor o estoque, porque na próxima vez que eu vir para cá, eu quero vender de novo. Então, é esse raciocínio de estar ali empreendendo, de estar continuando o negócio. Um dinheiro pro geladinho e um dinheiro para ele. Isso. Agora, a segunda pergunta. O Davi já teve o próprio dinheiro? Tipo, vocês já deram, ele já ganhou? Como ele gastou? O Davi também, a hora ou outra ele ganha o dinheirinho dele, ele tem ali o dinheiro, mas ele ainda está novo, ele não consegue entender direito. Ele gosta às vezes de pegar e comprar ali um estojo para guardar as canetas, quer comprar alguma lapiseira, ele gosta de desenhar, de ficar escrevendo, mas se eu não orientar ele, olha, não compra, não gasta tudo e vai ficar sem. Ele também não tem noção numérica ainda, né? Sim. Então para ele, de repente, R$10 e R$100 é a mesma coisa. Tipo, você vai gastar do mesmo jeito. Tipo, é só um papel. E 1.000. Realmente, só papel. Que eu tô com dinheiro lá guardado e realmente eu guardei, tipo, não sei o que gastar, por causa que se eu gastar só vai ser em livro, por causa que eu não tenho nada pra gastar. Dá pra mim, né? Que nós gasta. Sabe o que vocês podem fazer? Hoje, eu tava falando para o Daniel esses dias. Hoje existem contas, principalmente nesses bancos digitais, que existem as contas Kids, as contas para as crianças. Eu tenho. Vocês têm? Olha que legal. Eu tenho, mas não é Kids. E nessas contas, vocês podem colocar, por exemplo, num investimento. Você já pode começar a entender como funciona o mundo do investimento. Então, você tem lá R$100 dando sopa, que está guardado. Coloca ele num banco digital como esse e você pode fazer um investimento ali para um resgate rápido. Existe uma infinidade, um CDB, uma letra de crédito imobiliário, do agronegócio. Então tem forma de você já ir aprendendo como poupar e como fazer os seus R$100 virar daqui um tempo 101. Não é tão simples de aumentar tanto, mas é ao longo do tempo, é um trabalho de longo prazo. Demora, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. E olha, passa muito rápido o tempo. Quando você fala assim, é um investimento de 10 anos, parece que vai ser muito tempo. Para a idade de vocês é muito tempo. Daqui 10 anos vocês já são adultos, quase, jovens. 19 anos. Então, assim, é bastante tempo. Mas quando você se torna um adulto, 10 anos passa rápido. Então, esses conceitos é importante que vocês já vão absorvendo também. E vão aprendendo a poupar. Então coloca o teu dinheiro, Natan, num banco digital, pede pro teu pai ou pra tua mãe lá, eles vão te ajudar. Natan,
Pipi, vamos digitar, sou eu. Não vou falar, esqueci. Então vocês já querem pular pro tema 5? Já acabou aqui? Vamos pro tema 5? Bora? Você? Então vamos lá. O tema 5 é superação. Superação. Você já passou por algum perrengue? Ah, já passei por bastante. Ele falou. perrengue. É verdade, ele já falou Deixa os eu ver aqui, perrengues. né? Vamos pensar qual. Você já passou alguma vergonha em carro de som? Carro de som. Já passei. Passei todas as vergonhas que vocês possam imaginar. Inclusive essa do carro de som. Aquele carro de som hoje não tem mais. Vocês já devem ter visto em algum filme. Aí eu acho que eu já ouvi. Não, Quando Loucuras de era seu amor. aniversário, passava assim falando. É, isso aí mesmo. Então você tá lá na tua Mas casa, de repente chega um carro com megafone, tocando uma música, chamando o teu nome, sai aqui na frente. E aí o pessoal filmava. O serviço consistia nessa situação do carro e mais a filmagem. Eu tenho a fita até hoje lá em casa desse momento. Eu tava fazendo 18 anos. E aí me aprontaram uma dessa. Eu passei essa vergonha, eu já paguei sim, viu? Paguei essa e Mas, muitas tipo, outras. Rodrigo, ainda, tipo, existe aqueles caminhão de som, né? Que é, tipo, um negócio grande, cheio de... Mas aquela é a carreta furacão, É, né? carreta furacão. Ah, carreta furacão. Mas esse não, esse era assim, um carro de som. Carro. Chegava na frente da sua casa. Imagina que você fez aniversário. Chegava e começava a tocar uma música muito O alta. Pedro, meu Deus E aí do céu, chamando. você fazia isso comigo. Vergonha. Vincenzo, parabéns pelo seu aniversário. Daí toca Vem uma até música. aqui à frente. Essa mensagem foi enviada por exemplo, pela sua mãe, pelo seu pai. Aí você pagava um micão. Especial, parabéns pra você. Chamava a vizinhança. Vizinhança, saem para fora. Vamos comemorar o aniversário do tal. Era isso aí, não era um presente, era mais uma trollagem do que um presente. Vergonha. Cara, eu nunca aconteceu isso comigo, mas se acontecesse, eu não ia gostar muito. Por causa que, tipo, chegando lá, com certeza, né? Então. Vamos começar a gravar. Daí chegar lá, eu abro a porta, tudo, parabéns. Daí tá gravando, um monte de câmera olhando. Daí você vai ficar assim, ó. Aconteceu? Não, mas Imagina. eu espero que não aconteça. Nossa, Um carro de som desse eu na vou saída da assustar. escola. Sim. Vamos bolar no Nossa, aniversário na do saída da Natan. No aniversário do Natan, na saída da escola. Leva uma É caixinha 30 de som. janeiro, né? É 30 de janeiro. Ó, 30 de janeiro. Manda mensagem escola. pro Natan, então, de feliz aniversário. Daí a gente pega aquele ovo, pega aquela torta na Farinha. cara, junta, paga a farinha na cara dele e começa Gravando. gravando. Pra postar nas redes sociais. Todo mundo de marca pra ninguém descobrir quem foi. Vocês vão me chamar da porta da minha casa e eu não vou sair. Ai, Já vai ficar preparado, né? Agora já avisaram, né? Não podia ter avisado. Mas não vai ser na porta da sua casa, vai ser na escola. Você vai ter que faltar no dia do seu aniversário. Não, ele vai esquecer. Com Cara, certeza. no aniversário do Daniel, a gente tava planejando isso, tipo, quem que vai trazer o ovo, quem que vai levar ele pro Ninguém bolo, trouxe. Ninguém trouxe. Até que a gente tá com Mas eu coca no quero- Daniel. A gente tá com coca, né? Eu já quero o vídeo Tinha bastante dessas brincadeiras, né? Hoje tem também, né? Mas na minha Tipo, época, no dia do aniversário, levar ovo. no dia do farinha. aniversário, a gente levava ovo pra escola. E aí, Você já tomou? Ovário? eu dava muita sorte, sabe por quê? Meu aniversário é nas férias. É nas férias de julho. E aí eu só dava ovada, eu nunca levava. Nossa, no meu último aniversário, né? Eu fui pra escola no dia do meu aniversário. E tava, porque assim, tem o período de estudo, o período das provas e depois vai o devocional. E é uma semana assim de devocional. Só que no dia do devocional foi o meu aniversário. E minhas amigas planejaram de falar pro Daré e pro pastor, né? O Wagner, né? O professor Wagner. De cantar um parabéns pra mim. Fazer uma oração lá na frente, cantar um parabéns pra mim. O Daré me chamou lá, falou de mim, fez uma oração e cantaram parabéns. Só que, Na quadra? só que não era assim. Não, foi lá na igreja. Só que era os 2 nonos, os 3 oitavos, os 2 sétimos e os 3 sextos lá na frente. Maior galera. Então eu tava lá na frente, foi todo mundo cantando parabéns, eu lá morrendo de vergonha. Depois a minha vontade era de matar as minhas amigas, porque elas que falaram pro Daré, né, cantar o parabéns. Não, foi assim, ó. Agora, né, temos uma aniversariante
do dia que se está enfiar debaixo completando. da mesa. Eu fui abaixando, assim, minhas amigas apontando, assim, eu fiquei, gente, acabou. Não é mais meu aniversário. Eu não quero mais comemorar o meu aniversário. Bom, Então. mas... Pode perguntar, vai. Antes, você disse que era tímido, era muito tímido. Você ainda tem Alguma timidez? timidez? Eu creio que sim, a gente não perde a totalidade, né? Sim. Mas hoje ela não me bloqueia. Hoje eu consigo dominar sobre a timidez. Então a gente aprende a ter esse domínio sobre os sentimentos todos, né? Inclusive sobre a timidez. Mas eu sou uma pessoa mais eu costumo dizer de bastidores, ou seja, eu não gosto de estar muito em evidência, em aparência, eu sou mais reservado. É uma personalidade, Mas né? não tem problema de estar ali. Mas hoje eu não tenho mais vamos vergonha. Se eu pro- precisar falar em público, eu falo. Se eu Vamos precisar vir agora aqui no podcast com vocês, eu venho. Calma aí, Calma aí, Vitinho. peraí. É que já tá dando tempo, já tá dando tempo. Antes eu vou fazer uma pergunta. Vai, faz a última, vai. Depois sem erro. Tô sentindo que é uma pergunta Lá, afiada. você disse lá no inicinho que, né, que você tinha que dar aula lá na escola dominical. Você conseguiu dar aula? Nossa, Então, como eu passei, como eu falei, aquela semana toda estudando, me dedicando, pedindo a Deus que me ajudasse ali naquela aula, funcionou legal. É lógico que eu gaguejei bastante, eu fiquei vermelho, eu fiquei com o coração batendo na boca, mas aí acabou o que aconteceu, que deu certo. E a gente vai entendendo que todos nós, né, temos aqui, quem que não tem um pouquinho de vergonha, na verdade? Eu tenho. Todo mundo tem. Eu sou uma pessoa solta, mas ainda dentro que tem um pouquinho de vergonha Sim, de algumas travinha, coisas. né? Tá, mas gente, agora... Antes de fazer o Nova Vamos- Kids, nossa, cara, eu não conseguia nem falar com a professora direito. Sério? Olha como tá te ajudando. O Nova Kids está tirando você daquela timidez, daquela zona de conforto. Olha que interessante seu relato. Então, agora vamos pra... Brincadeira. Brincadeira! É ótimo. Olha, vai funcionar da seguinte forma. A gente escolheu uma palavra, Cada um. cada um. Uhum. Aí a gente vai falar cada um pra você e você tem que... não sei como é que... Pensar outra palavra que tem relação a Isso, que a gente falou. mas em Primeira uma coisa que palavra. vier na sua cabeça. Mas tem que Caramba. resumir em uma palavra. Por exemplo, a gente falou Posso começar? qualquer coisa, tipo animal. Daí o primeiro animal que vem na sua mente. Daí você fala, só que não vai ser envolvendo essas coisas de animal. Entendi. Começa aí, Vitinho. Vamos na Vamos ordem. fazer na hora. Vai. Deus. Tudo. Tudo. Tá, vai. Perfeito. Deus. Agora é eu. Tudo. Eu, Você, vai, você. felicidade. Importante. 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 Agora eu. Dinheiro. Mudar a palavra. É necessário. Aê! Sai de... Não. Agora eu. Família. O maior patrimônio que alguém pode ter. Patrimônio. Patrimônio. É uma palavra, né? Eu fiz errado. Então, Vamos- família Mas é tudo patrimônio. certo. Vocês estão me ensinando. Nossa, a gente... Eu ia aí, corrigir tipo, você agora. antes, tipo assim, de ter começado, a gente tava pensando nessa brincadeira. Daí a gente... Eu chuto que no Deus ele vai falar tudo. Puxa, Daí você no, acertou. daí no dinheiro ela falou, é necessário, certeza. E é uma brincadeira legal, viu? Mas faz a gente Vamos pensar. fazer de novo? Outra Não, vamos rodada? fazer assim. Ele vai falar uma palavra e cada um vai pensar na palavra, né? Então agora, você pensa em uma palavra que a gente pode, às vezes, travar em ficar, tipo, nossa, sim, que pergunta palavra pra que um. pode substituir aquilo. Pensa aí que agora a gente vai ter que participar, né? Eu vou dessa falar uma brincadeira. palavra e aí vocês vão ter que falar uma outra a respeito dessa mesma palavra. Começa na ordem também, né? Que Vai. E tem que ser rapidinho então, hein? Rapidão. Vai. Vamos lá. Escola. Escola, deixa eu ver. Aprender. Estudo. Também é necessitado. Necessário. Necessário. Legal, Vai. legal. Agora, Vai. vamos pensar. Agora, eu posso falar uma palavra pra vocês responderem? Pode. Vamos lá, Bíblia. Bíblia. Ai. Você. Deus. Deus, você. Bíblia. Caramba. Bíblia. Eu acho que escritura.
A paz de Deus, é 2 palavras mais paz. Paz. Você. Ele. Papai, eu acho que disseram tudo, né? Achei meu cabelo. Falaram tudo já agora. Deixa eu pensar. Bíblia... Palavra? Palavra. E você, Rodrigo? Lâmpada. Lâmpada. Tipo, é a luz, Deus. Sim. É o caminho. Sim. Alguém quer falar pra todo mundo? Mas, É, pode falar. acho que agora a gente tem que encerrar o programa mesmo. Infelizmente, Ai, estamos caramba. aqui. Nossa, tava Então, muito bom. ó, Tá valendo. agora o microfone é seu. Se você quiser deixar alguma mensagem pra alguém, pode deixar. Ou perguntar alguma coisa pra gente. Poxa, eu Teve até tenho alguma vontade de dúvida? fazer alguma pergunta para vocês aqui, viu? Vamos ver se surge. Mas enquanto eu vou pensando, eu quero deixar um beijão para a Lidiane, minha esposa, Ó, gente. para o Daniel, para o Davi, que vão me assistir, a toda a nossa família. Dizer para vocês que foi muito legal, foi uma honra estar com vocês aqui Obrigada. no podcast. Nossa, tô E tá muito bacana esse momento das entrevistas, eu tenho acompanhado, que vocês continuem firmes. E aí eu vou perguntar para vocês se vocês curtem fazer o podcast. Eu curto muito. Olha lá que chegou. quem tá aí? Quem encontrou os 2 filhos? Bem na hora de Olha, falando dele. a dupla chegou ali. A dupla. Dá um oi. Vamos fazer por ordem também. Você Tá. primeiro responde ele, depois Natan. Vamos lá. Bom, eu gosto muito de fazer podcast, sim. Tá sendo muito produtivo para você. Sim. Legal. O que acha do podcast? E você, Natan? Cara, tô gostando tanto de fazer esse podcast. Se ele não consegue resumir. Por causa que terça, eu tinha um compromisso que eu gostava tanto dele que, tipo, Você era não uma foi? reunião de anotação, que eu poderia ficar mais quieto, sossegar. Mas aí eu comecei a ir no podcast. Na minha segunda vez, eu não queria mais sair do podcast. Então, pra mim, é incrível ficar nesse podcast. Uma ótima experiência, né? Eu também, incrível de E para verdade. vocês também? Você. Olha, eu acho que o podcast soltou a gente, porque acho que o Nathan falou, né, que antes dele soltou. entrar na Inova Kids, ele era muito tímido. Eu também, por exemplo, hoje eu e minha amiga, a gente criou um projeto que a gente vai começar a partir de semana que vem. O projeto chama Ministério Teens, vão ser crianças e jovens que vão ministrar um culto. A gente vai falar o culto, a gente pode melhorar. E a gente tá tendo ideias, coisa que às vezes a gente não pensava antes. Tipo, ela tinha muita vergonha. Daí eu falei pra ela, a gente não tem que ter vergonha. Quando a gente quiser realmente fazer alguma coisa, a gente tem que ir lá e tem que fazer aquilo que a gente quer fazer. Daí a gente vai criando ideias que a gente pode fazer. E eu acho que não é só o podcast que tá soltando a gente, a Nova Kids mesmo. O podcast tá soltando muita gente falar, né? Bastante, a gente tá falando bastante. Se soltando. A gente tá soltando bastante. E eu acho que não é só importante a parte de soltar, a parte também de criar uma amizade com pessoas que já têm experiência. É, um network. Bacana. Importante mesmo. Eu achei muito legal. Foi a minha primeira vez hoje, né? E eu achei legal porque essa hora eu ia estar lá jogando videogame, eu ia estar no computador jogando com meus amigos, né? Mas eu tô aqui conversando, batendo um papo com uma pessoa que, como ela disse, já tem experiência com o que eu tô querendo aprender. Eu gostei muito também dessa parte de se soltar mais, porque, na verdade, eu sempre fui de falar. Só que parece que aqui... Solta mais. Parece que aqui eu tava pra falar tudo que eu quisesse. Eu poderia perguntar muito sobre você. Eu não sei como explicar, mas Rolou, o foi negócio uma coisa fluiu. diferente. Não, e vocês todos estão de parabéns, viu? Todos vocês foram Muito muito bem. obrigada. E o Pedro, como pela primeira vez, foi espetacular, Pedro. Parabéns, continue sempre dedicado assim. E vocês todos, cada um de vocês, parabéns a cada um de vocês. Vincenzo, Natan, a Obrigada. Laura e ao Pedro. Ô Pedro, no meu primeiro podcast também, quando a Laura acabou de falar, eu por baixo, quando era minha vez, eu tava assim, ó.
Você tinha pegado no fio desencapado? Nossa, eu falei tudo do lado, aí eu, tipo, nossa, eu ficar um tempo quieto pra passar. Não passou desde o fim do podcast, eu consegui ir bem. Tá vendo? Tudo passa, né? É questão de experiência, de você se dispor a experimentar e fazer com empenho que você vai superando. Então já precisamos Então, encerrar. Então precisamos beijo encerrar. a todos. Peraí. Isso, vai. Vamos. Segue a gente lá no Instagram e no YouTube, no Facebook. Inova Kids Cast. E a página aqui oficial é Inova Kids Botucatu. Se você quiser falar seus Instagrams. E o Insta de cada, fala o seu Insta Insta. de cada. @VitiensBU. Nathan Lion. Underline Lion. Não, Nathan Lion. Escreve Lion. Não, Leon, não Lion. Escreve Leon. Leão em inglês, gente. É isso aí. Leão em inglês, gente. Pronto. Laura Bertani, underline 30? Isso. Ou Laura, underline Bertani Laura, 30? underline, Bertani, 30. Isso aí, gente. Eu só tenho um Instagram que é o da minha empresa. Mas se quiser passar lá pra conferir, me segue lá também, né? É PB Personalizados. Então é isso, galerinha. O Rodrigo, segue o Rodrigo. Vamos lá. Ixi, olha, o Rodrigo não tem Instagram, vocês acreditam nisso? Você não tem Instagram? Não, tem o Facebook. Facebook. Então fala. É Rodrigo Colauto Taborda, que é meu nome. Vai me encontrar lá. Então é isso. Super bem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau!